Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. É considerado o mais português dos belgas, viveu entre nós vários anos, entre as décadas de 70 e 80 do século passado, e agora retribui o carinho que recebeu na altura com o livro O Meu Portugal. Bem-vindo ao Germano Campos Entrevista e, de novo, Timothy Hagelstein. Muito bem-vindo, meu querido amigo. Gosto muito de te ter aqui entre nós mais uma vez. Esta é uma viagem autobiográfica pelas letras. O que é que podemos encontrar? A história toda de 46 anos de paixão entre eu e Portugal. Há casamentos que duram muito menos. Sim, exatamente. Este é um casamento, aliás, eu estou a bater os recordes com este casamento. Alguma vez pensaste que este casamento durasse tantos anos? Não imaginava no princípio, especialmente no princípio, quando cheguei, pensei, é um país onde eu vou fazer a promoção dos meus discos, das minhas canções, e há outros países, mas pouco a pouco ganhei uma paixão pelo país. Chegou mesmo uma altura que eu não havia outra coisa que me interessava, era mesmo a minha relação, a minha maneira de conviver com Portugal. O que é que tu descobriste? Ora bem, tu já contaste esta história várias vezes, mas convém dizer que chegaste a Portugal em 1977, Sim. Ou seja, 3 anos depois da Revolução. A Revolução foi há praticamente 50 anos. Vamos em 2024, Portugal vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Na altura, já, embora tenha passado muito o ímpeto revolucionário, mas ainda se ouvia muita música de intervenção na rádio. E tu vieste trazer uma frescura, uma diferença, sobretudo para a malta nova da época. Conseguiste concretizar vários dos teus sonhos ou foi muito inesperado o sucesso que alcançaste? Eu já tinha sucesso na França e na Bélgica com vários temas meus, mas quando cheguei cá, como contou o Germano, o facto de haver muitos cantores de intervenção, quando eu chego, eu e outro, que era o Art Sullivan, nós tivemos essa sorte de chegar no bom momento, no bom lugar, porque podia ser outros artistas, mas fomos nós. E automaticamente resultou o sucesso. E claro que ultrapassou o que eu esperava. Ultrapassou porque não é só as vendas dos discos, que isto é uma coisa material, mas é o contacto com as pessoas. O sucesso, o carinho que me deram, que me deu o público português, foi uma coisa incrível. É isto que, no princípio, eu guardo na minha cabeça. Foi esse carinho que nunca recebi do outro lado, mesmo com sucesso. Nunca recebi tanto carinho como em Portugal, na Bélgica ou em França. Quantos anos é que tinhas nessa altura? 24. Mas já eras casado? Já. E a tua mulher, na altura, não sentiu ciúmes? As mulheres têm sempre ciúmes. Mas das fãs, as fãs não te largavam? Não, mas ela, a primeira mulher, que infelizmente já faleceu, não tinha ciúme dos fãs, achava isso normal. Tinha mais ciúme de algumas pessoas que estavam à volta de mim e ela tinha razão. Infelizmente, nessa altura eu era um pouco disparate, eu não tinha cabeça nenhuma. Também com 24 anos e praticamente, não no início de carreira, mas no auge de uma popularidade, ainda por cima num país desconhecido, era mais que natural, não? Pois. Tu descobrias tudo. Tudo. Até às portuguesas. O que é que descobriste nas mulheres portuguesas? Bom, para já eu achei e continuo a achar que faz parte das mais bonitas que eu encontrei na minha vida com essa israelita em Israel. Fisicamente, há qualquer coisa que eu não sei bem explicar que me atrai. A maneira de ser, até hoje, com 72 anos que eu sou já reformado de quase todo, eu continuo a ter desejo. Eu vejo as mulheres e não posso imaginar outra coisa. Eu acho que são tão lindas, tão bonitas, e é uma coisa, isto eu não consigo explicar porquê. Eu passo na Espanha, é diferente. Mesmo a voz, por exemplo, quando eu ouço uma mulher portuguesa falar,
por exemplo, uma espanhola, há uma diferença, mesmo se fisicamente ela é bonita. A espanhola, ela tem qualquer coisa na voz que não gosto, que eu prefiro a voz portuguesa. Uma voz mais grossa, se calhar. Sim, grosso é qualquer coisa. Hombre, eu quero. Olé. Tu, a pouco e pouco, foste descobrindo Portugal. O que é que conhecias e o que é que não conhecias deste país? O que eu conhecia antes de chegar, eu conhecia a Amália. Não havia internet, não havia Wikipédia, Pois. era de ouvir falar. Exatamente. Só, quando eu chego no avião para vir para cá pela primeira vez, só sabia que havia um jogador que eu vi na televisão jogar com o Inter de Milão, no Benfica, que era o Eusébio, para mim era... E havia a cantora Amália Rodrigues, com quem eu tive sorte depois de conviver. Fora as duas coisas que eu sabia de Portugal quando cheguei. Claro que agora, história, cultura, música, todo... Na volta sabes muito mais do que muitos portugueses. Eu às vezes fico surpreendido quando eu conto uma história de Portugal. Há pessoas que, bom, é assim? Pois, é assim, eu vi, eu encontrei nos livros. Eu continuo a interessar-me à história. E, aliás, eu escrevi um texto sobre um texto surrealista à belga sobre a minha digressão do norte até o sul, onde eu vou em Alcobaça dançar com o esqueleto da dona Leonora. Da rainha Dona Leonor. Sim, e do tempo que as tropas de Napoleão foram lá destruir tudo. E depois eu cheguei a Alcobaça e lá eu encontro o Dom João, não o filho da outra, o Dom João que mandou os espanhóis pela rua. Enfim, são essas histórias que me apaixonam e que eu continuo a aprender. E em termos de gastronomia, por exemplo, conhecias o bacalhau ou foi uma surpresa? Não, foi uma surpresa. Porque, e quem diz bacalhau diz outras coisas. Pois, não é? Exatamente. Há uma coisa incrível, eu surpreendo muito dos meus amigos portugueses, porque o meu gosto culinário, em França, como toda a gente, eu gosto da cozinha francesa, especialmente da gastronomia fina, mas eu prefiro 1000 vezes comer um bacalhau à lagareda, um bacalhau à Brás, um bacalhau à gomaçá, carne de porco alentejana, esses pratos que muita gente acham simples, mas que para mim têm um valor incrível, porque tem um sabor, tem uma maneira de ser temperado, e para mim não conhecia, agora conheço. Tu vieste do centro-norte da Europa, Sim. Portanto da Bélgica. Nós somos um país do sul, estamos aqui no extremo sul da Europa, com culturas, com gostos, identidades muito diferentes. Houve alguma coisa que te chocou no nosso comportamento, na nossa identidade? Identidade, não posso dizer que eu fiquei chocado. Havia algumas maneiras, mas já não tão assim, que me chocou no princípio que eu estive cá em Lisboa. Eu via homens cuspir todo lado na rua. Era uma coisa, que é isso? E às vezes ia buscar lá, sabe? E, bom, Era mesmo de dentro, não é? Sim. E isto, uma nojeira. Pois. Uma nojeira. Mas hoje em dia acabou isso, essa maneira de ser. Foi a única coisa que realmente me chocou um pouco. Mas pelo resto, claro que são portugueses, são latinos, e eu tenho um lado latino em mim, porque tenho uma avó que é da Córcega. Claro, tem também o lado germânico pelo meu pai. Agelstein é um nome germânico, mas Boni é um nome córcega. Há uma mistura e eu não tenho dificuldade a apanhar, e aliás me sinto melhor com o lado latino da minha personalidade que com o lado germânico. O que é que se passa com o lado germânico, que eu sou portugal,
que não é sempre o caso em Portugal. Eu sou muito rígido quando me pede uma coisa. Eu mando, eu faço. E o meu lado latino é gostar assim dessa, não sei como se diz em português, desavoltura às vezes. Desavoltura, quer dizer, essa maneira um pouco... Despreocupada. Exatamente. E isto às vezes surpreende e eu gosto. Não, é como se diz, à boa maneira portuguesa. O desenrasca resolve tudo, não é? Sim, à boa maneira. Nós, por exemplo, agora recentemente na Jornada Mundial da Juventude, quando veio cá o Papa Francisco, aquilo também se atrasou muitos meses, mas nos 30 últimos dias antes da chegada dele conseguiu-se fazer muita coisa, não é? Sim, sim. Se calhar o que é bom para um lado e é mau para o outro, não é? Pois. A tua cabeça é muito mais organizada do que propriamente a nossa. Eu devia estar pronto 6 meses antes. É como na exposição. Tudo foi à última da hora, porque na altura eu também arranjei músicas para a organização. Na exposição há uma... Não, na exposição aqui em Lisboa, Universal. Na Expo 98. Sim, 98. No último tempo, eu estive lá para entregar as músicas e havia muitas coisas. A véspera da inauguração que não estava feita. Há uma coisa onde eles foram pronto, mas perfeitamente pronto, os portugueses, foi a organização do Euro, de futebol. Do Euro 2004. Sim. Lá estava tudo pronto e eu fiquei, realmente conseguiram, mas é normal, porque o futebol é quase uma religião. Isso não se pega, quer dizer, é um fenómeno universal e pelo qual nós temos eventualmente que lutar bastante ainda para elevar um bocadinho o nível do nosso desporto. Mas em termos culturais e de literatura, descobriste outros cantores para além da Amália? Sim, claro, automaticamente, como eu vivi cá e partilhava momento na minha editora e aos lançamentos de disco, convidado, fazia espetáculo, encontrava outros artistas, muitos artistas da área da música ligeira, de variedade, de romântico, com que alguns tive grande amizade, infelizmente já foram alguns... já morreram alguns, infelizmente, mas também eu encontrei cantor chamado de alta qualidade, como o Zeca Afonso e o Paulo de Carvalho, com quem, surpreendentemente, eu tive contato positivo. E o Zeca Afonso, por exemplo, me tinha dito, quando eu estava um pouco complexado, com um complexo de inferioridade frente ao grande autor que era ele, eu disse que é complicado fazer as suas letras, e ele disse, olha, tudo é complicado, mesmo na tua área, variedade, fazer uma canção que vai agradar a muita gente é complicado. E eu gostei da atitude dele sem desprezo. O desprezo que eu às vezes encontrava noutros cantores dito de qualidade. Mas ele e o Paulo Carvalho foram impecáveis. O José Afonso, que, como sabes, foi o autor do Grândola Vila Moreira, que serviu como segunda senha para o início da Revolução, e que escrevia tudo com símbolos. Ele era muito simbólico, ele era muito metafórico, não é? Exato. Ele dizia as coisas mais agressivas e mais denunciantes, mas tudo através da poesia. Pois. Através da poesia. Curiosamente, citaste aí 2 nomes, Paulo de Carvalho, que foi também o autor o cantor, intérprete E Depois do Adeus da primeira senha. Nunca os tentaste levar à Bélgica? Não era bem meu papel. Eu não tinha contato suficiente com os organizadores. Era o meu manager que tratava de tudo isso. E eu só em Bruxelas encontrei vários cantores. Quando havia um cantor português a atuar, por exemplo, o Nuno da Câmara Pereira, eu fui lá no Cirque Royal, que é uma coisa importante, fui lá ver actuar e dos pontos que eu fui ver em vários sítios em França, mas eu nunca tinha nessa altura a possibilidade de organizar qualquer coisa. Era um pouco complicado.
Era não, na altura, de facto, e até se calhar nem havia muito bem o intercâmbio entre Portugal e a Bélgica. Tu chegaste cá 13 anos depois da Revolução do 25 de Abril, que mudou as mentalidades, mudou os gostos, mudou até a forma de nós vivermos. Ainda apanhaste muito dos resquícios das consequências boas e más do 25 de Abril? Sim, sim. Por exemplo, eu me lembro, entre outros problemas que me surgiram, porque foram problemas, eu vinha da Bélgica e tinha ao pé de certas pessoas uma reputação de capitalista. Por exemplo, em Évora, eu tive um contrato de 15 dias num cabaré a cantar e o cabaré me põe num hotel lá, que era antes da Revolução, era um hotel privado. E depois o pessoal todos, no 25 de Abril, tomou conta, montou uma cooperativa e era todo membro do Partido Comunista, muito duro. E quando eu ia lá, por exemplo, eu ia ao bar, o alojamento estava pago pelo organizador, mas eu ia ao bar e eu queria, por exemplo, um whisky, que era um whisky, e ao meu lado havia um português que bebia um whisky e pagava, não sei, 25 escudos na altura, e para mim, quando eu queria pagar, é 100 escudos. Eu dizia, mas porquê? O mesmo. Mas eu disse, porquê? E ele paga 25. Sim, mas tu és um capitalista. Era essa mentalidade. Era terrível, mas eu disse, eu não tenho nada a ver, não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou um ser humano e eu compreendo mesmo os vossos objetivos de ficar livre e tudo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Era terrível, me fazia passar um momento complicado. Como é que se dá a volta a uma mentalidade que só vê, é um bocadinho como as palas dos cavalos, só vêem aquilo que está na sua frente? É complicado. É complicado porque eu penso que são pessoas que, infelizmente, não são abertas. Precisava de ir ver o que se passa ao lado. Às vezes, eu compreendia que sofreram muito. Muita gente sofreram durante a ditadura. Muito explorada. Sim. Foram... Mas depois houve realmente, dentro da Revolução e após a Revolução, muitos exageros. Pois. Coisas que deixaram magoadas e marcas para muita gente. Sim. Por exemplo, os direitos de autor. A Sociedade dos Autores também passou a ser cooperativa e também estava lá muita gente próximo da extrema esquerda. E eu, como o cantor estrangeiro, eu tinha dificuldade de receber os meus direitos de autor. Quando eu ia lá e que me pagava, dificilmente, depois de monte de burocracia, eu me perguntava, o que é que tu vais fazer com o dinheiro? Tu vais levar lá para fora? Não podes levar. Eu achei estranho. Era fuga de capitais. Sim, fuga de capitais. Incrível. Bom, isto foi um tempo um pouco complicado, a minha primeira... Esse primeiro embate. Sim. Mas foram memórias que se calhar serviram de ensinamento para o futuro. Para já me permitiram de fazer essas perguntas a mim próprio. Por que é que é essa situação? E eu, a tentar ver, a abrir o olho, o espírito, os olhos, os ouvidos e dizer, olha, eu não quero ser assim, eu quero mesmo saber por que eles são assim, tentar saber e cuidar de mim. Não posso ficar assim, a ter essas atitudes. E automaticamente, numa busca em si próprio, em mim próprio, eu acho que evolui positivamente e eu agradeço esse tempo que eu passei assim, com essas complicações, porque afinal, sem isso, talvez não seria o homem que eu sou hoje. E pelo menos não terias aprendido a perceber, a compreender e a amar Portugal desta forma. Exatamente. Tu estiveste cá 6 anos. Eu, 6 anos, sim, a viver sempre, mas depois voltava sempre várias vezes por ano. Porquê que regressaste à Bélgica? Tiveste necessidade de voltar às raízes? Não era isso. Eu tive um problema de saúde e vivia em cima do apartamento onde eu morava, uma senhora em último ano de doutora, e ela, com o problema que eu tinha, ela disse, Timóteo, é melhor tu vais
ser operado na Portugal, se calhar, nessa altura ainda não estava tão evoluído. Exatamente. E para não correr qualquer risco mais grave, voltaste à tua terra. Exatamente. Fui lá, fui tratado e surgiu automaticamente uma proposta para ser diretor artístico numa editora. E eu achei, por que não? É uma experiência. E aprendi a produzir, a editar e fiquei, mas eu vinha cá 2 vezes por ano no mínimo. Não posso ficar longe de Portugal. Porquê? O que é que te atrai ainda hoje, passados quase 50 anos? É meu país do coração. Eu não nasci cá, mas é como se eu sempre fui daqui. Até quando estou no estrangeiro, o que é que eu faço? Eu fui há pouco na Alemanha, a primeira coisa que eu faço é a procura do restaurante português para ver se há um restaurante português. Fui em Colônia, havia, bom. Há sempre um restaurante. E vou falar com eles, vou comer e depois, você fala bem português, e depois entramos na conversa e é um momento espetacular. E se calhar há muita gente com 50 ou 60 anos que ainda se lembra dessa. E quais são as perguntas que costumam fazer? Olha, a coisa mais incrível é o seguinte: na minha aldeia onde eu moro, lá no sul da França, há pouco tempo não havia português. Há pouco tempo eu vejo um anúncio do Facebook da aldeia. O senhor da Silva vai abrir uma loja de fruto, vende de fruto. Da Silva, isto é português. Eu vou lá para apoiar. E efetivamente é um senhor de 40 anos, senhor da Silva. Bom dia, senhor da Silva, não sei o quê, blá 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 blá. Mas você fala bem português? É assim sempre. Sim, mas eu fui cantor. E não... espera um momento, meu pai tem os seus discos. e é sempre assim, são os pais, ou então são os avós. Os avós. Às vezes, olha, e vou-lhe dizer só uma coisa, a minha avó gosta imenso de si. É uma forma simpática de dizer, você já está um bocadinho velho, sim, não é? Mas a minha avó gosta muito de si. É muito. Eu não o conheço, mas a minha avó... Muitas vezes. E eles mas é muito simpático. É muito simpático, eu adoro isso. Os meus convívios com os portugueses de lá fora também são... Eu me lembro de um ano, eu fui cantar no Marrocos e eu estou em Agadir, no porto de Agadir, e estou lá 2 barcos de pescador, está escrito no Setúbal. Eu passo lá, eu vejo um pescador e eu digo, olha, você é só Setúbal? Sim. Mas tu és o Timothy. Anda. Eu entrei, tinha minhas cassetes todas lá dentro do barco, me deram peixe fresco. Eu disse, não, eu estou no hotel. Não, leva peixe fresco, não sei o quê. E foi um convite incrível. E isso me acontece em várias situações, um pouco de todo lado onde eu vou. Porque há imensos portugueses espalhados pelo mundo. Tu mantens contacto com a... Por exemplo, agora deixaste praticamente de cantar, embora eu acho que um cantor nunca deixa de cantar na totalidade. Estás mais dedicado às letras e à pintura. Sim. Mas mantens contacto com os amigos que fizeste cá nessa altura? Sim. E depois nos anos posteriores? Sim. Eu tenho, por exemplo, uma senhora amiga na Madeira, que sempre me escrevia, desde que eu fui lá cantar, mandava um postal. Há pouco tempo, nunca tinha encontrado, mas a gente estava amigo pelas cartas. Há pouco tempo ela fez uma excursão em França e aparece em Nîmes, perto onde eu moro, e eu fui a convidar a jantar num restaurante português lá em Nîmes, e ela ficou, estava ao meu lado minha atual mulher, e ela dizia, eu não acredito. Você sabe, senhora, eu estava apaixonado por ela. E a dizer isso à minha mulher foi um momento espetacular. Bom, mas estava, já é passado, não há que ter medo. Sim. Mas outras pessoas, eu tenho contato com, por exemplo, eu produzi 7 álbuns com o Sidónio Pereira, o guitarrista. Eu estou em contato com a viúva dele, regularmente eu telefone, quero saber notícia dele, apoiar se é necessário. Bom, tudo corre bem. Eu tenho o Jem Pacheco, que é um pianista que acompanhava o Paco Bandeira em Alcochete, com quem eu estou sempre em contato. E há o Nuno Nazaré,
Fernandes, Nuno Nazaré Fernandes. que escreveu O prefácio do meu último livro, com quem eu, quando eu venho cá, vou jantar, que é uma pessoa espetacular, que eu adoro as conversas dele, o humor dele, é uma pessoa... Eu tenho muitos contactos assim. E digo-te uma coisa, eu acho que o Nuno Nazaré Fernandes, entre outras personalidades, é de certa forma desvalorizado o trabalho que ele fez e o legado que ele deixou. Porque se calhar há muita gente que conhece a Desfolhada, conhece a Menina, conhece outros grandes sucessos dele, mas depois, como ele já está praticamente reformado e há aí muitos sucessos do teatro de revista, se calhar deixa estar, não o vamos incomodar. Pois. Eu acho que quando uma pessoa entra na terceira idade, a partir dos 65, 70 anos, eu não sei como é que acontece na Bélgica, mas em Portugal, salvo raras exceções, é marginalizado. Pois. Isso acontece lá na Bélgica ou não? Não, eu penso que, por exemplo, o caso do meu amigo cantor que morreu ontem, Lou de Prague, e ele tinha 77 anos e continuava a ter de vez em quando um sucesso, um espetáculo, estava convidado na televisão. Eu penso também a saúde tem uma importância. Tanto que nós temos saúde, eu sei que o Nuno Nazaré tem alguns problemas de saúde, automaticamente está um pouco retirado, mas... Um pouquinho mais resguardado. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho 72 anos e eu continuo a ter exposição e eu continuo a até vir cá em Portugal sem problema nenhum. Eu não sei se era o facto que as pessoas... Se nós deixamos pôr de lado, claro que automaticamente isto acontece assim. Acho que é tudo de lado. Mas temos que lutar e fazer tudo para que as nossas paixões pode ser divulgada ao público. E porquê é que, por exemplo, eu lembro-me, o Charles Aznavour cantou até aos 90 anos, praticamente, e outros cantores, também o Yves Montand, o Gilbert Bécaud, enfim, que faleceram mais novos, mas quem canta e quem levou uma vida toda a cantar, como é o teu caso, chegar à altura de, na fronteira, dizer que não, acabou, isso é muito doloroso. É doloroso, é complicado, e eu fiz isso, mas claro que o bichinho está lá. Por exemplo, daqui a pouco vou cantar na televisão, na RTP, no Porto, a entrevista, claro, sobre o meu livro, mas também uma canção. E eu gosto porque é só fazer assim. Quando eu faço agora as minhas exposições de pintura, como, exemplo, a Alma Lusitana, que fiz em França e na Bélgica, eu no princípio, no vernissage, não sei se em português como se diz, lançamento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. No vernissage, eu apresento um pequenino espetáculo de poesia baseado sobre o tema da exposição, no caso da Alma Lusitana, e eu faço poesia, texto, música de fundo, alguns fados que eu componho com o Sidónio Pereira que passam, e eu acabo com uma ou duas canções do tema. Neste caso foi a canção que eu gravei em francês a falar de Portugal, Lisboa, essas coisas todas. E então, assim permite-me de guardar uma ligação um pouco com a canção. E eu, de vez em quando, sou convidado a escrever, a compor para outros artistas. E eu, quando me apetece, eu faço ainda. Em duetos ou a solo? Sou solista, sou para outros artistas. Só para os outros. E porque não, por exemplo, o Tony Bennett, que nos deixou neste ano de 2023, os últimos 5, 6 álbuns dele foram cantados em dueto. Com o Amy Winehouse, com o Frank Sinatra, com o Bono, etc. Porquê é que não regravas alguns dos seus sucessos, mesmo que de outra forma, com as gerações mais novas, de forma a manter viva essa memória? É boa ideia, eu nunca tinha pensado, eu agora vou pensar. E eu tenho que encontrar... Os direitos de autor são meus. Tudo bem, da ideia, ok. Eu posso pensar nisso e convidar artista.
Eu fui convidado para um artista que faz isso na Bélgica, que é um artista italiano, mas ainda não tive tempo e eu recebi uma mensagem ontem e eu tenho que responder quando eu regresso à França. Mas agora é uma boa ideia, eu talvez vou pensar nisso, por que não? Porque as gerações passam, Sim. Os gostos também se transformam, mas há muita gente que se calhar associa as tuas canções e por exemplo, as do Eduardo Sullivan à juventude, quando tinham 10 anos, 15, 17, 20, e reviver tudo isso, se forem coisas boas, claro, os primeiros amores, as paixões, isso é muito agradável. Por que não? Sim, sim. Não? E agora, como estamos adultos, como já estamos cinquentões, sessentões, voltar a reviver tudo isso. Pois, por que não? Não é saudosismo, eu acho que são ciclos da vida que se devem manter ativos. Sim, eu acho que é uma boa ideia. Acerca disso, o meu filho me diz, que é faz rap, diz, pai, eu vou tentar, uma vez que eu vou ter tempo, de fazer um rap e utilizar o teu tema Mona Lisa dentro do rap. E eu achei a ideia muito boa. Eu disse, olha, faz isso que eu estou lá para te apoiar e seria uma boa coisa, porque a Mona Lisa... Sim, a Mona Lisa é uma canção eterna. Exato. Pode fazer um sample, Mona Lisa. Portanto, fazer não regravar o original, porque o original está lá guardado, mas a recriar. Exato. E porquê é que o teu filho, por exemplo, não faz um rap com lives de fado? Também eu tinha dito, isto com guitarra, com aquela sonoridade portuguesa. E temos um guitarrista em Paris de guitarra portuguesa, um português fantástico. E é uma coisa que eu já pensei, e ele sabe, e como ele está no estudo, neste momento a estudar na faculdade, uma vez a faculdade acabada, nós vamos nos consagrar a esses projetos, e seja Mona Lisa dentro do rap ou música portuguesa é um objetivo. Depois vamos ver. Ele, como músico, claro que avalia e tem uma noção diferente da tua música do comum dos mortais, não é? Daquelas pessoas que só ouvem. Quando ele escuta as canções que tu gravaste nos anos 70, quando iniciaste, qual é a opinião dele? Bom, eu sou ultrapassado, fora do mundo, porque ele diz isso mesmo? Ele diz, mas com démodé, mas com muita gentileza, com palavra muito suave, com ternura para não magoar. Exatamente. Tu percebes perfeitamente. Ele quantos anos é que tem? Eu tenho 70. Não, é ele. 21. 21. Ai, não, com 21 já... Pois, exato. Ele tem uma namorada das ilhas, ele está com uma rapariga Maurícia, da Ilha Maurícia, e ela também está assim um pouco, sou amador de rap, essas coisas modernas. Mas há uma coisa esquisita, é que quando eu fiz os vernissagens, que seja pela exposição de telas ultramodernas ou Alma Lusitana, e eles assistiram, e eu cantei 2 canções. E eles, os dois, foram... pai, não sabia que tu cantava assim, não sabia. E como, acima de tudo, havia um público que me fez muito sucesso e eles ficaram um pouco assim perturbados, porque é música démodé, mas no mesmo tempo... Porém, ele não tenta descobrir quem é que foi o meu pai. Sim, ele, por exemplo, leu com muita atenção o meu livro, o meu Portugal, fez algumas perguntas. Quais? Uma ou duas sobre a minha maneira o problema os contactos que eu tinha com a mulher, que houve uma altura que eu era um... Como explicar isso? Como dizer, para não chocar nada? Dom Juan? Dom Juan? Dom Juan, sim, um pouco. Casanova. Mas sempre com muito carinho. Eu nunca fui um sujo. Sempre gostei da mulher para a mulher ser a mulher. E é claro que eu cometi muitos erros. São lá as perguntas dele. Porque isso? Porque, por exemplo, a tua primeira mulher, com quem tu tinha 2 filhos, ele tem 2 irmãos mais velhos,
não fui atrás de ti em Portugal quando tu foste em Portugal. Qual é a resposta? A resposta é que eu fiz a proposta, mas eu tinha uma namorada aqui também, que afinal foi a minha segunda mulher depois. E eu tinha uma namorada e tinha a minha mulher, mas a minha mulher era a mãe dos meus filhos e eu disse a ela, olha, se tu quiser, não, nós vamos fazer a nossa vida em Portugal. E ela, no princípio, ok, é italiana. Ok, porque não sei. Mas eu tinha uma sogra viúva e essa sogra não permitia que a filha tinha um impacto sobre a filha, não impediu a filha de ir para Portugal. Não, o que é que tu vais fazer em Portugal, longe de mim? Ou seja, ela não deixou a mãe para ir atrás do marido. Exato. Ficou com a mãe e não foi atrás do marido. Exato, foi assim. E eu expliquei isso ao meu filho. Eu sou pequenino de história, pequenino. Faz parte de uma das minhas 1000 vidas. Pois, 1000 vidas. 1000 vidas. 1000 vidas com quantos segredos? Milhões? Não, milhões não, mas alguns. Alguns milhares. Alguns que se podem contar ou nem por isso. Sim, se pode contar. Pode-se contar tudo? Contar? Sim, contar, revelar. Não. Alguns, talvez, alguns, mas segredo. Não, segredo é segredo. Ou seja, e então esses 2 filhos, tu tens 3 filhos, não é? Exatamente. 2 filhos do primeiro casamento. Sim. Então esses 2 filhos também te acompanham em termos musicais ou estão desligados e estão noutras áreas? Eles estão em outras áreas. A minha filha é uma empregada normal de uma empresa e o meu filho é diretor comercial de uma sociedade que vende produtos pelas padarias. E ele agora tem a parte toda da Wallonia, da parte francesa, e uma pequena parte alemã, e ele que dirige uma equipa lá. No princípio era só representante e depois passou a dirigir, porque ele fala também perfeitamente alemão e flamengo. E português não? Não, ele não. Porquê? Italiano, porque a mãe era italiana. Mais ou menos, embora seja bastante diferente. E eles não interessa quando há um livro que Eles já leram este livro? Sim, já leram. E que fizeram perguntas também ou não? Não, nenhuma. Porque eles... Não achas isso estranho? Não, porque eu penso que já tinha falado muito só acerca das coisas. Mas há coisas que nós escrevemos, se calhar, no nosso íntimo, pois. que nós revelamos aqui no livro, ou que tu revelas no livro, e que se calhar eles não estavam à espera, foram apanhados de surpresa. E eu acho que talvez algumas coisas, mas não me fizeram pergunta nenhuma. O meu filho mais jovem... Pois o meu filho, quando tu falas do meu filho, é o mais novo. Sim. E tenho 2. São de gerações, assim, são de gerações diferentes. 40 e tal anos cada um. Sim, já dá. E ele, os teus filhos mais velhos até podiam ser pais do teu filho mais novo. Pois, exatamente. Aliás, a mãe do meu filho mais novo tem quase a idade da minha filha, há 2 anos mais velhos. Como é que eles acharam, então, nessa altura, os mais velhos, porque o mais novo ainda não existia, essas tuas vindas e essa tua paixão a Portugal? Olharam aquilo com alguma distância ou com algum receio de que o pai pudesse perder-se para outras, sim, eu acho que para outras aventuras? O problema era que automaticamente, quando eu comecei a estar cá várias vezes e viver cá, a minha primeira mulher pediu o divórcio, divorciamos amigavelmente. Em Portugal? Não, na Bélgica. Já depois do regresso? Já, eu estava em Portugal quando eu divorciei. Ok. Foi então, lá de propósito assinar os papéis e negociar o contrato, porque é sempre complicado. No princípio era amigável e depois passou a ser um pouco mais complicado, não sei. E meus filhos, claro, sofreram muito do divórcio, como todos os filhos sofrem do divórcio. E, aliás, eu estou muito arrependido de ter feito isso. Não posso mudar nada, é a vida. Mas eu sei que eu tenho uma grande responsabilidade e alguns sofrimentos dos meus filhos. E isso é uma coisa que me segue até hoje ainda. Mas
É assim, é a vida, eu não posso fazer nada, eu tentei recuperar e pôr algumas nas feridas, algumas coisas, penso nas feridas, mas é quase impossível, e a vida é assim. E eles sofreram muito da separação. Depois eu continuei em contato, e ainda estou em contato com eles. Mais velhos, eles estão a perceber um pouco melhor, cada um tem filhos, e estou a perceber um pouco melhor que isso pode acontecer, etc. Mas foi complicado. Foste um pai ausente para eles? Foi isso. Eu fui ausente, eu estava ocupado para a minha profissão, para o meu trabalho artístico, o que não sou para o meu último filho, que eu ganhei essa experiência que me faltava na altura, essa maturidade. Pois, mas tiveste com 50 anos. Sim, exatamente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E é uma coisa espetacular que eu vivi a 100%, 200%. Ainda hoje, estou em contato permanente com meu filho. Por exemplo, ontem eu tinha um problema com a minha conta Uber para viajar de carro, porque o meu cartão de crédito não era bom e eu devia mudar, eu não conseguia. De telefone de Lisboa à França, e ele tratou de tudo para me tratar e já está em ordem. E ele faz isso com muito amor e as palavras que ele me dá, os abraços que ele me faz, é uma coisa incrível, é uma riqueza espetacular. Mas os outros são um pouquinho mais distantes? São mais distantes, sim. Porque eu pago agora a minha ausência e que nunca tive. Mas estás arrependido? Sim. Sim, eu acho que uma pessoa humana deve olhar com sinceridade sobre ele próprio, que é o meu caso. Eu sempre tento ver os erros que eu cometi e ser honesto comigo próprio, a dizer, lá tu agiste mal, foi mal o que tu fizeste. E claro, mesmo se não se consegue mudar nada, o facto já de reconhecer o erro e de pedir perdão, o que eu fiz, eu acho que já é uma porcentagem de recuperação de amor que necessitamos todos. Mas os casos, ainda há feridas em aberto, ou apesar desses pensos que tu meteste sobre essas cicatrizes, continua a haver coisas mal resolvidas? Eu penso que sim, há sempre, uma vez que há um divórcio e que os filhos estão ausentes. Mas os filhos têm que compreender, se calhar mais tarde. Sim, eles estão. Eles quantos anos é que tinham quando tu divorciaste? O meu filho tinha só 1 ano e minha filha 5. Muito jovem. Muito pequeninos. Muito pequenino. Portanto, o segundo filho não Sim. tem qualquer memória de vos ver juntos. Não. De ver o pai e a mãe juntos. Não, quase nada. E, aliás, quando ele tinha 7 ou 8 anos, que eu tive ele em fim de semana ou então de férias, ele vem cá passar férias aqui em Portugal, ele me fazia essa pergunta. E eu já estava divorciado e tudo. Pai, quando é que tu vais novamente te pôr com a mãe? Quando tu regressas em casa? Ele tinha 7 ou 8 anos e ainda me fazia essa pergunta e eu estava divorciado. Como é que se responde a um filho complicado, hein? Que 6 anos depois do divórcio coloca uma pergunta? Isso é muito doloroso para o pai, para ouvir. O que é que o pai responde? Eu tentei explicar com as palavras mais simples possível, que era uma coisa impossível e que havia outra pessoa na minha vida e que ele gostava, aliás, da minha... Que era a número 2. A número 2, sim. aliás, a minha atual mulher diz, eu sou número 3, que ela diz a toda a gente, mas é... Curiosamente, nenhuma delas é portuguesa. Não, nenhuma. Ou seja, então o meu Portugal, esta paixão por Portugal, as aventuras que tu tiveste aqui, nunca resultaram em nada do coração. Pelo menos oficialmente. Oficialmente, porque não oficialmente havia uma quarta, mas 100% portuguesa. Como diz aquela canção, afinal havia outra. Havia outra. E a segunda era portuguesa de Angola. Era angolana a segunda. E já era mais virada para Portugal.
A terceira é meia americana, belga-americana. Portanto, há sempre qualquer coisa de outras culturas para entrar na... Estranho. E isto traduz-se também na tua poesia, porque a tua poesia é muito introspectiva, a tua poesia por vezes é muito magoada. Para quem não conheça, há livros aí à venda, é muito sentida e é muito sofrida. Pois, eu resolvi muitas coisas com a minha poesia. Quando eu iniciei a minha escrita, a começar a escrever, eu pensei, olha, vou deixar sair tudo o que eu tenho em mim. E saiu tudo assim. O próximo livro, que é poesia, ensaio, pequeninos ensaios e notas biográficas, é muito mais positivo. O próximo livro que já acabei de escrever para a França. E por quê? Porque eu deixei sair tudo que me magoava e está quase tudo por culpa da poesia, ou graças à poesia. Graças à poesia. Foi uma terapia espetacular. Timothy, e como é que se vai chamar esse livro? Neste momento, em francês, é Le Bonheur Invisionnable, as felicidades que não se vê. Não sei se é bem traduzido, mas eu tenho uma senhora que traduz, Ana Paula Filipe, traduz tudo e ela vai encontrar... E por vezes é difícil traduzir à letra, tem que se traduzir exato. o espírito. Exato. Muito obrigado por aqui ter estado. Obrigado, mais uma vez. Germano. Já passaram 45 minutos. Incrível. E realmente é tão bom quando duas pessoas que se gostam e se admiram mutuamente se reencontram e sobretudo por um bom motivo, que é este, o meu Portugal, Timothy Hagelstein. É o favor de verificarem nas livrarias e nas papelarias e nas tabacarias. Descubram este livro de alguém que se auto-intitula, e também pelos outros, o mais português de todos os belgas. É verdade. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Germano. Até a próxima. Ai, quelle saudade, ne pas entendre ton fado, ta voix sauvage, ton air de fandango. Tu es si belle dans ton châle étendu, sur tes épaules frêles et tes bras nus. Aïe, quelle saudade de ne pas te le dire. L'amour est rage que tu m'inspires. Tu es cruel de ne rien remarquer. Mon âme est celle qui te ferait chanter. Aïe, quelle saudade, revoir tes yeux fermés, et de ton râle, je voudrais m'enivrer, prendre la route de tes passages secrets, percer sans doute tes remparts épais. Aïe, quelle saudade, si tu pouvais le voir, mon désir une flamme, d'un feu, de l'espoir, glisse en cendres, consumé sur le sol, et mes silences que rien ne console. Aïe, quelle saudade, ne pas entendre ton fado, ta voix sauvage, ton air de fandango. Tu es si belle
châle étendu sur tes épaules frêles et tes bras nus.